Olá, muito bom dia. Você que mais uma vez aqui está comigo nesta manhã. Estamos muito felizes porque podemos mais uma vez iniciar mais um Café Teológico nesta manhã. E você é muito bem-vindo, você que sempre nos acompanha, agora ao vivo ou posteriormente através das nossas redes sociais. Seja bem-vindo a mais um estudo interativo. Você que está comigo, você que sempre participa todos os sábados, todas as manhãs de sábados, quando assim podemos juntos, mais uma vez, estudar a Santa Palavra de Deus. Pega a sua Bíblia, senta aí, dá uma paradinha neste momento e vamos juntos crescer no conhecimento da Palavra de Deus. Eu já pego a minha Bíblia aqui e quero convidar você também a abrir o Salmo de número hoje 49, um salmo muito bonito que vai falar para todos nós em quem de fato nós devemos confiar. Ninguém escapa da morte, é o salmo de hoje que nós queremos trazer para você. Então, você é bem-vindo a mais um estudo nesta manhã de sábado, hoje dia 5 de abril de 2025. Quem nos assiste posteriormente também, seja lá no YouTube, seja até mesmo no Instagram, você é muito bem-vindo, vai compartilhando aí na sua rede social. Isso é muito importante que você faça para que mais pessoas sejam alcançadas com essa palavra que hoje queremos aqui transmitir para você. Estamos também ao vivo através da nossa web rádio Pense Nisso, lá no site pensenisso.webradiosite.com, no aplicativo, você que está nos ouvindo por lá também. Já deixo aqui a minha saudação, graça e paz a todos que estão conosco em nossa programação, nos ouvindo nesta manhã de sábado. Sábado um pouco frio aqui em nossa cidade e este outono já com cara de inverno, mas estamos aqui para nos aquecer sempre com a palavra de Deus e acompanhado de um bom café. Você que está comigo aqui, aproveite, pega o seu cafezinho, senta aí também e vamos juntos tomar um bom café e estudar a palavra de Deus aqui pela nossa rede Pense Nisso de comunicação, agora ao vivo também. A gente fica feliz com a sua audiência, você que já está deixando seu comentário aí, aproveite e compartilhe também, já vai fazer isso agora juntos com você. Maria Andréia Soares, bom dia. Vanderleia Soares, também bom dia para você. Já tomaram um cafezinho hoje? Que bom que vocês já tomaram. Se não, ainda dá tempo de ir lá pegar um café, sentar aí para o estudo na Palavra de Deus. Nós queremos também fazer o compartilhamento aqui em minha rede social, você faz aí na sua, enquanto que nós queremos trazer mais pessoas para o nosso estudo desta manhã. Então vamos lá. Abra lá o seu Facebook, se você já está nos assistindo no Facebook, apenas clique aqui por baixo e também compartilha com os seus. É muito importante que você o faça para que mais pessoas sejam alcançadas pela palavra de Deus. São 9h06 nesta manhã. Hoje, então, como eu disse, eu quero estudar o Salmo 49, que é um salmo de sabedoria, em quem de fato nós devemos e podemos confiar. Não somente devemos, talvez essa palavra se torne um pouco pesada ao nosso contexto, mas nós podemos confiar que é alguém que é sólido, é alguém que é eterno, é alguém que nos convida a depositar a nossa confiança e esperança no Senhor. Acabei de compartilhar aqui e vamos juntos então nesta manhã. Eu quero mais uma vez incentivar você que está comigo a estudar sempre mais a fundo a palavra de Deus. A Pense Nisso foi criada para isso. Nós temos a alegria de anunciar a você que no mês de maio a revista Pense Nisso completa 8 anos. 8 anos publicando a cada trimestre assuntos, artigos, estudos para o seu crescimento espiritual. E a gente sempre trazendo aqui as novidades de que está sendo preparada mais uma edição, a edição 33ª já, que a cada trimestre lança uma nova edição para que você também possa ter o conhecimento da mesma. Eu quero lembrar que quando você assina Pense Nisso, tem muitos aí que já são assinantes, que ainda não perca tempo, não fique de fora desse grupo que sempre está junto conosco, estudando a Palavra de Deus e sempre acompanhando também as publicações que fazemos a cada trimestre. E você colabora com os trabalhos missionários que a Rede Pense Nisso sempre faz. Que são o quê? Os trabalhos de capelania, hospitalar, prisional, também os trabalhos aqui, nossa web rádio, que está 24 horas no ar, levando a palavra de Deus através da música, mensagens, podcasts, reflexões, estudos e programas dos mais diversos para você.
E a nossa web rádio está completando agora, dia 10 de abril, 5 anos. Iniciou lá na pandemia e já vão 5 anos, está no ar com mais de 130 mil ouvintes já até o momento. A gente fica muito feliz, para mim é um número sim considerável, que a gente possa sempre estar crescendo para a honra e glória do Senhor. E eu lembro também que quando você assina a Pense Nisso, você vai estar ainda destinando 10% para a nossa igreja, a missão lá em Encruzilhada do Sul. Fique atento, assine, não deixe de assinar para colaborar e além de para você crescer no conhecimento da palavra de Deus, assuntos teológicos, assuntos instigantes, que muitas vezes despertam sempre a nossa atenção, curiosidade e, por que não, crescimento na fé. E mais um programa de hoje, Café Teológico aqui, para mais um estudo do Salmo, hoje 49, já foram então 48 salmos estudados. Está tudo lá no canal da Pense Nisso, se você quer estudar, conhecer os salmos, aproveite, se inscreva no canal da Pense Nisso e tenha lá, receba cada semana uma publicação. Sempre o programa de hoje é publicado na sexta-feira, na próxima sexta, assim como também no Instagram. Você tem a oportunidade de estudar o mesmo por lá, certo? Nós estamos aqui com o nosso cafezinho, você já sabe, café de qualidade. O nosso patrocinador aqui é o Frutinício Café. Você pode sempre pedir o seu cafezinho especial, café de qualidade lá do Espírito Santo, Café Caigê. E hoje eu estou tomando um cafezinho aqui com cúrcuma. Já tomou café com cúrcuma? Isso faz muito bem para a saúde. Então, você precisa lembrar mais uma vez que café especial a gente entende. Então, café puro, artesanal, faça seu pedido que a gente entrega onde você estiver. Lá no Instagram do Frutinício ou direto comigo ou em nossa loja. Pense nisso, teologica.com/loja. E a grande novidade é que ao você ter a oportunidade de tomar esse café, você que já o conhece, você vai estar também abençoando a igreja que perseguida. Onde está ela? Em vários cantos do mundo. E o portal Portas Abertas, que é uma instituição internacional já há vários anos, sempre trabalhando em prol de assistência social, assistência até mesmo dos desabrigados, aqueles que são perseguidos e muitos mesmo precisam preservar sua vida diante da perseguição religiosa, especialmente perseguição contra a fé cristã. Vale a pena você conhecer. Entra lá, portasabertas.org.br. Vamos lá então, já pegou sua Bíblia? Já compartilhou? Abraço para a Neiva Helva, que está conosco, bom dia. Bom dia, Nara Beatriz, também dizendo bom dia a todos os irmãos em Cristo. Também temos conosco, bom dia, a Delaine Matos, lá de Piratini. Abraço, Delaine. Daqui a pouco, à tarde, estaremos juntos lá em Piratini, em mais um Congresso Cultural do DICAMP. Será uma bênção esse congresso, pode crer. Não deixe de participar, você que está nos acompanhando também, vai ser grande bênção. Então vamos lá, abriu sua Bíblia, pegou? Senta aí, não deixe de pegar sua Bíblia e vamos juntos aí analisando cada versículo. E o Salmo 49, ele fora escrito pelos grupos de Corá, que é um texto poético da poesia hebraica, que nos faz refletir que muitas vezes as pessoas são insensatas quando confiam apenas em riqueza. Ou seja, talvez em outras palavras, o salmista que vai abordar esse tema assim com muita propriedade e profundidade. As pessoas que confiam nas riquezas como fonte de felicidade e segurança, elas estão se agarrando em algo falso. E por mais que pareça ou aparentemente traga segurança, que é bom, não é eterno. E é isso que ele vai abordar em todo o Salmo no dia de hoje. Então, em outras palavras, é um convite para você também sempre saber que a sua confiança não deva estar naquilo que você possui. Então, ninguém escapa da morte. Esse é o título que o tradutor deu para este Salmo. Então, vamos lá, estudando mesmo. O convite logo no início é: povos, escutem bem isto. Versículo 1. Ouçam todos os moradores do mundo. Observe que aqui ele não está chamando só os israelitas. Parece que o salmista, logo no início, ele está sabendo que mais pessoas, além dos israelitas, o povo judeu, iria ler esse salmo. Isso é importante você sempre ter em mente. Por quê? Porque
isso é para todas as pessoas, isso não é só para um ou outro, isso não é só para uma denominação, isso é povos, todos os povos do mundo escutem isso. Tanto os poderosos como os humildes, tanto os ricos como os pobres, ou seja, todas as classes, todas as culturas, todas as nações, ouçam, os meus pensamentos serão claros, falarei palavras de sabedoria. E de fato assim o é. A Bíblia em todo momento, ela não está falando contra a riqueza, ela está falando contra a confiança na riqueza. E é isso que, mais uma vez, o salmista vai abordar aqui. A gente precisa sempre se perguntar assim, será que a nossa confiança está exclusivamente em Deus ou naquilo que a gente possui? E outra pergunta que eu poderia fazer é, se você perdesse tudo que tem, você ficaria ainda bem? Se a sua resposta for não sei, cuidado que a sua confiança pode estar naquilo que você possui ou mesmo é. E é isso que o salmista quer lembrar, que você se apoiar em coisas passageiras, que mesmo que aparentemente pareçam boas e tragam segurança, uma hora que você perder isso, você vai, você vai desmoronar. A gente precisa, com muita sabedoria, por isso que o salmista vai lembrar mais uma vez, são palavras de sabedoria que aqui queremos compartilhar através deste salmo. Versículo 4, vou dar atenção aos provérbios e enquanto toco a minha lira, vou explicá-los. É uma introdução do salmo até o versículo 4, até mesmo, veja que ele era cantado ao som de lira, que é um instrumento que era muito usado no culto judaico, até mesmo no templo. Cantavam-se então assim, eu não sinto medo das horas de perigo, quando os meus inimigos me cercam. Versículo de afirmação, porque o coração do salmista, daquele que assim confia no Senhor, não precisa ter medo se alguma coisa, perdas, especialmente perdas materiais, vierem a acontecer na vida desta pessoa. Isso eu sei que é muito complicado, a gente sabe disso, é um assunto muito delicado, quando a gente precisa muitas vezes entregar, abrir mão daquilo que às vezes a gente tanto lutou para conseguir, que tanto a gente suou para ter, seja algum bem material ou até mesmo nossos recursos, que aparentemente traz insegurança. Mas o salmista vai nos levar o quê? A confiar exclusivamente naquele que nos dará segurança e que é perene, ou seja, que nos levará a um novo céu e uma nova terra. Abraço para o norte, é Daniela Plummer, abraço para vocês. Eldildaro Cruchard, bom dia para vocês. É Thelma Brown Silveira, junto conosco, bom dia também. Vamos lá então, seguindo, estamos no Salmo 49, abra aí na sua Bíblia. E vamos para o versículo agora, versículo 6. Veja o que diz o 6. Esses perversos confiam nas suas riquezas e se orgulham das suas grandes fortunas. Quem são esses perversos? São aqueles que fizeram da sua riqueza um Deus. Eles confiam nas suas riquezas. Então, uma pessoa pervertida, por quê? Porque ela pensou que aquilo era o seu chão firme e fez a sua riqueza um Deus. Se orgulham das suas grandes fortunas, mas ninguém pode salvar a si mesmo, nem pagar a Deus o preço da sua vida. Olha o que o salmista ele chama a atenção aqui, a salvação, a gente sabe por outros textos bíblicos, ela não é mérito nosso, não é daquilo que você possui, ou mesmo que você talvez acha que tenha, você não pode pegar a sua riqueza, apresentar diante de Deus para comprar mais um minuto de vida. Você não pode pegar a sua riqueza e apresentar diante de Deus e dizer assim, me cure da doença que eu vou te dar tanto. Ninguém pode salvar a sua vida mediante aquilo que tem. Então, por isso você não pode confiar naquilo. Existe um velho ditado que diz assim, o dinheiro, a riqueza, ela é um ótimo servo. Agora ela é um péssimo senhor. Porque, sim, a gente precisa de recursos, dinheiro, para pagar
as contas, para você sim ter uma vida que te dá conforto, segurança, mas isso não é para sempre. Lembrem-se, a gente precisa, como ser humano, depositar a nossa confiança no Senhor. E aí a gente precisa, às vezes, fazer algumas dinâmicas na nossa própria vida de começar a viver com menos recursos e aplicar, talvez, a sua renda em outros projetos, porque é para isso que Deus nos dá bênçãos, para cumprir com propósito e muito mais ainda, para abençoar outras vidas, outras pessoas, porque senão você está acumulando riqueza e uma hora você vai perceber que quanto mais você acumula, mais viciante isso se torna e virou um Deus quando essa riqueza não for bênção na vida de outras pessoas. Ela não é só para você, ela é para outros também. E esse é o contexto que ele está aqui dizendo. Eles se orgulham de suas grandes fortunas, mas vão perceber que no final da vida, todos vão para o mesmo lugar. Não há ninguém que escape, nem rico, nem pobre, nem pessoas importantes, nem pessoas humildes. Todos vão para o mesmo lugar. Versículo 8, pois não há dinheiro que pague a vida de alguém, por mais dinheiro que uma pessoa tenha. Observe os ricos, aqueles que são milionários. Quando chega na sua velhice, chega a doença, não há ninguém que escape. Isso não garante que ela nunca vai morrer, que ela vai viver para sempre. Então, lembrando mais uma vez, versículo 9, de que ninguém nesse mundo fica para semente. Abraço também para Reginaldo Duarte Miller, junto conosco aqui nesse nosso café teológico, sempre estudando a palavra de Deus, cada sábado. Você é nosso convidado a sempre estar conosco e compartilhar com os seus. Isso é fenomenal que você também faça. Vamos lá então, versículo 10. Todo mundo vê que até os sábios morrem, e morrem também os tolos e os ignorantes, e todos deixam as suas riquezas para os outros. Eu disse antes que a riqueza, o dinheiro, ele é um ótimo servo. Ele te serve para tantas coisas, para você ter uma vida boa, curtir a vida. Mas não pense que você vai ter essa vida para sempre. Por isso que muitas pessoas às vezes até erram no sentido de que vamos só acumular, e às vezes vive a vida que é tão curta e passageira de uma forma assim tão pequena, no sentido de que não aproveitam aquilo que Deus está dando através do seu trabalho. As bênçãos, que também são as riquezas. Riquezas é bênçãos. Se você souber usar, você vai aproveitar muito a vida. Porque no final da vida você vai ver que elas vão ficar. Então não acumula muito, porque elas ficam e elas são passageiras e às vezes dá até problema com aqueles que são os herdeiros das bênçãos que tem. Aí vai ter as brigas que a gente está muito acostumado de ver e acompanhar, até mesmo briga de herdeiros, porque acharam que papai acumulou tanto, agora eu quero para mim, e outro puxa para lá, um puxa para cá. E infelizmente às vezes a pessoa que tanto trabalhou para ter aquela fortuna, ela teve uma vida tão difícil, tão pequena, no sentido de que não aproveitou a riqueza que Deus deu. Ela poderia ter sido um ótimo servo na vida daquele que tanto trabalhou para conseguir. E é isso que você tem que colocar no seu coração. A gente sim tem que ter o nosso fundo emergencial, mas lembrem-se de que você precisa viver também. Então faça do teu dinheiro, da tua riqueza que Deus tem te dado através do seu trabalho, um ótimo servo. Não faça dela um senhor. E em si é isso que o salmista está dizendo. O nosso Senhor é um só. Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vejamos, o texto vai dizer assim, todo mundo morre, o tolo, o sábio, seja lá quem for. Versículo 11, as suas sepulturas são os seus lares perpétuos, onde eles ficam para sempre, ainda que tenham possuído muitas riquezas. Como diz Mário Sérgio Cortella, assim como no jogo de xadrez, o rei e todos aqueles que estão ali no tabuleiro, eles no final do jogo, todo mundo vai para a mesma caixinha. E essa é a verdade, todo mundo vai para a mesma caixinha, vai para o mesmo destino. O salmista diz aqui, seus lares
são as sepulturas. O ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. E isso faz-nos lembrar que a única criatura que Deus fez, o único ser vivo que sabe que vai morrer é o ser humano, porque Deus nos deu capacidade de pensar, de raciocinar. E diante disso deveríamos ser um pouco mais serenos, mais tranquilos, com respeito também a aproveitar a vida com as bênçãos que Deus nos dá, que é a própria riqueza. Ela é um ótimo servo, eu sei disso muito bem. Ela nos faz viver muito bem aqui, então aproveite a vida porque ela é curtinha. Alguns vivem muito, mas são poucos que chegam acima dos 80. A expectativa de vida do ser humano é de 72 anos aqui no Brasil. E alguns nem chegam lá. E às vezes, na sua ânsia de conseguir muitas riquezas, bens, fizeram da sua riqueza um senhor, se tornaram escravos disso. E passam tendo uma vida mesquinha, infelizmente, lembrando que isso passará. A dica é, tem que trabalhar? Claro que temos. Trabalho também é bênção, mas tudo no equilíbrio. A vida é equilíbrio. Eu sempre digo, a vida é andar de bicicleta. Tem momentos que você tem que trabalhar, você tem que ajuntar, tem que pagar as contas. Tem momentos que você tem que aproveitar, se divertir, curtir, gastar o que você juntou para também o teu prazer, o teu conforto. E aí você está fazendo da sua riqueza um grande servo. Você vai ver que é um bom servo mesmo. Não faça dela um Deus. Com Deus a gente só tem um só. Repare o que acontece com os que confiam em si mesmos. Veja o fim daqueles que estão satisfeitos com as suas riquezas. O salmista convida você a observar a vida daqueles que colocaram a sua riqueza como um Deus e que confiam em si mesmos e esqueceram do Senhor. E Deus muitas vezes nos dá algumas lições no dia a dia quando a gente observa de pessoas às vezes queridas em nosso meio que de forma assim bem rápida falecem, às vezes até pessoas novas morrem e a gente observa que a vida ela assim é um sopro. A vida passa muito rápido e se ela é um sopro, aproveite enquanto você está respirando para curtir um pouco a vida. O salmista no Salmo 49, versículo 14, agora estamos aqui, olha o que diz lá, versículo 14, o pastor deles, a morte, ou seja, pessoas que confiam em riquezas, elas têm um pastor, que é a morte. Olha, profundo isso, né? Os leva e eles serão condenados a morrer como se fossem ovelhas. Enfim, de manhã, as pessoas corretas os vencerão, os corpos deles apodrecerão na sepultura longe dos seus lares. Então, por mais dura que seja esta palavra, é a pura verdade. Pessoas que confiam em si mesmas, em suas riquezas, elas estão fazendo com que a morte, que espera a todos, também seja o seu senhor, que ele diz aqui, no sentido de que ela que vai buscar vocês, ela que vai levar vocês para um local. Por mais que todos, mesmo aquele que aproveitou a vida e curtiu a vida também irá morrer, lembrem-se que o salmista está nos arremetendo para aquilo que espera aquele que confia no Senhor. Nós sabemos que os que confiam no Senhor, a morte não é o fim, ela não tem a última palavra. Por isso que para o crente que crê em Deus, que crê em Jesus, que também é abençoado e pode curtir e aproveitar muito bem a vida, esse aí, a morte não é o seu Senhor. A morte não tem a última palavra, porque o seu Senhor é Jesus Cristo, e este que nos conduzirá ao aprisco seguro. Do contrário, o salmista vai dizer aqui, para quem não confia em Deus e em Jesus Cristo, a morte se tornou um Senhor que vai o conduzir para como diz ali, o destino final. Versículo 15, porém Deus me livrará do poder da morte, pois ele me receberá. Olha o que ele está falando aqui, o que eu acabei de dizer, que para os que confiam no Senhor, a morte não é o fim, mas quem nos livrará e nos receberá na pátria celeste é o próprio
Deus que venceu a morte por nós na pessoa de Jesus. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais. Convite aqui para não ficar com inveja, com ciúme, aquela pessoa está crescendo, enfim, deixe para lá. Continue fazendo seu trabalho, se esforce para você ter também as suas contas pagas, seu dinheiro guardado também para fundos emergenciais. Mas para você, lembre-se, não fique olhando muito se a grama do vizinho está muito verde. Trabalhe para que você tenha uma vida boa, agradável. E infelizmente a gente vê isso até dentro da igreja. Quando as pessoas começam a crescer na vida e até mesmo começam a ter bens materiais, muitos irmãos ficam com inveja. Inveja e às vezes a gente ouve umas frases assim tão pequenas, mesquinhas, que nada mais que inveja de irmãos, de que está evoluindo, está crescendo. O convite é não se preocupa quando alguém fica rico, se a sua riqueza aumenta. Por quê? Porque quando nós partirmos, e o crente vai partir, ou aquele que não crê também, diz o salmista aqui, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Em outras palavras, como diz o velho ditado, caixão não tem gaveta. Todos nós, assim como viemos, partiremos. Então, aproveite esse intervalo que nós estamos aqui, juntando coisas, bens, aproveite muito, curta a vida com aquilo que você tem e aproveite para viver na maior intensidade com as bênçãos que Deus te dá, para que você, ao partir, não se arrependa de não ter curtido a vida que poderia ter curtido. Existem pesquisas que dizem assim, pesquisas muito sérias que foram feitas com pessoas de idade avançada e muitas delas estavam em seu leito de morte. E a pesquisa que diz assim, rapidamente resumindo aqui para você, a pesquisa diz que a pergunta foi feita para pessoas que estavam na beira da morte, do que você se arrepende de não ter feito no decorrer da sua vida. E a maioria das respostas foi ter vivido uma vida que não era minha, mas vivi uma vida para aparentar. Ou seja, viveu a vida que outros queriam que esta pessoa vivesse. Viveu uma vida que os outros criaram vamos dizer, um estereótipo que assim deveria viver. E a pessoa deixou de viver a sua vida. Então, nesse mundo que tanto tem ganância e cobiça, lembre-se disso. Nosso destino é a morte. Para os que creem em Jesus, há uma vida eterna. Mas para a vida eterna também não levaremos as riquezas. A riqueza, ela é um ótimo servo para servir a você, sua família, seus amigos, pessoas necessitadas, sua igreja, entidades sociais e por aí vai. Deus nos dá para um propósito, para ser bênção na vida de outras pessoas. Vamos lá, versículo 18, diz assim, ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso, ele, quando morrer, vai reunir-se com os seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. Então, está no contexto, os 2 versículos que nós lemos junto com o 16. Eu repito agora todo o texto. Não se preocupem quando alguém fica rico e a sua riqueza aumenta cada vez mais, pois quando morrer, ele não poderá levar nada. A sua riqueza não irá com ele para a sepultura. Ainda que esteja contente com a sua vida e seja elogiado por ter sucesso. Ele, quando morrer, vai unir-se com seus antepassados no lugar onde a escuridão dura para sempre. É duro, é uma palavra dura para nós hoje, que às vezes tanto gostamos desta vida, até mesmo gostamos de curtir esta vida, mas lembrem-se, viva no equilíbrio, na moderação, sabendo sempre de que o destino de todos, sim, é a morte onde ninguém leva nada, como a gente muito bem sabe. E a gente conclui esse Salmo 49
Você que chegou agora, abraço a Wanda e o Martins, Sildomar Bergman, bom dia também. Bom dia a Edi Krause Schwartz, está conosco. Bom dia, pastor. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Amém. Salmo 23 aí, certo? Estamos aqui no Café Teológico, café especial para você que ainda não comprou o seu. Tem promoção lá, tá? De R$ 24,99 para você adquirir o seu café e colaborar com a igreja perseguida. Conheça, aproveite e também tome os cafés que oferecemos para você. Nós estamos aqui estudando o Salmo 49, um salmo que nos faz repensar na nossa vida, que ela sim é muito curta, passageira, e que não adianta muito a gente olhar para o outro e invejar e ficar mal. Muitas pessoas ficam mal emocionalmente porque o outro está progredindo, o outro está crescendo, está enriquecendo, e eles ficam mal com isso. Eu percebo muito, como eu disse antes, dentro da igreja, isso, quando um irmão compra um carro novo, compra terras, faz uma casa nova, uns ficam com o olho grande. E o texto nos convida a repensar que assim ele, eu, você, todos nós, não se preocupa quando alguém fica rico, quando a sua riqueza aumenta muito. Ele diz assim, todos irão para o mesmo lugar. Aqueles que confiam no Senhor, esses, o pastor deles não é a morte. É Deus que os conduzirá a um lar melhor. Lá não precisa de riqueza, de bênçãos, lá já tem tudo. Lá a riqueza ela vai ser uma grande serva nossa. Lá sim a gente terá isso plenamente. Abraço ao Anderson e a Dayana Dravans, também Islair Luiz Pribe, junto conosco. Bom dia para vocês aí. Estamos encerrando com o último versículo, que diz assim, o ser humano, por mais importante que seja, não pode escapar da morte. Como os animais morrem, ele também morre. Então o versículo 20 é um resumo de tudo aquilo que a gente falou aqui. E por mais que pareça ser um texto pesado, que nos joga na cara aquilo que de fato vai acontecer com cada um de nós, durante o intervalo que você está vivendo aqui, esse privilégio que Deus nos dá, de saber que as misericórdias dele se renovaram para conosco, em mais uma manhã, como hoje, todos os dias, enquanto você está aqui respirando, está bem, aproveite a vida. Não pense que a vida é só trabalho, não pense que a vida é só acumular riquezas, que se você está pensando assim, você fez da sua riqueza um Deus. E ela é um péssimo senhor, porque ela vai te fazer escravo. E você vai trabalhar tanto, e vai chegar ao final da sua vida, e você vai perceber que não viveu a vida que deveria ter vivido. Viveu a vida para aparentar e achar que estava seguro, mas ela não traz uma segurança perene. E a pergunta que eu fiz antes, eu volto com ela aqui agora. Pergunta para você mesmo, se você perdesse os seus bens, como você ficaria emocionalmente? Se você ficar muito mal, lembre-se, cuidado, ela pode estar já hoje virando ou sendo o seu Deus. Se você conseguir recuperar, caso vier a perder tudo, você fez do Senhor Deus o seu Deus. Esse é o convite, então, que o Salmo dos Filhos de Corá nos deixam aqui diante daquilo que estudamos mais uma vez, desta poesia hebraica, Salmo 49, ninguém escapa da morte. Então o convite é para você, para mim, para todos nós, sempre repensar aquilo que eu falei. Faça da sua riqueza, do seu dinheiro, um grande servo e deixe ele te servir em tudo que você precisa. E sim, viva bem, tenha as coisas, mas seja para te servir. Então ela é um ótimo servo, agora um péssimo senhor. Se você trabalha só para isso, infelizmente, você fez da sua riqueza, do seu dinheiro, um senhor. E esqueceu de colocar Deus em primeiro lugar. Esta é mais uma reflexão, mais um estudo de hoje para você. Então, se gostou, compartilha, reflita, manda para alguém, compartilha no seu feed, que eu fico por aqui juntamente com o nosso cafezinho. Abraço do céu da Mota Fuentes, chegou aqui também, bom dia para você.
Quem chegou agora e perdeu o estudo, quando terminar a live, volta e assiste de novo quando você está lá arrumando sua casa, preparando o seu almoço, que daqui a pouco também já tem que começar. É importante que você também tenha isso no seu coração, certo? Muito bom. Vamos encerrando então o nosso programa, lembrando mais uma vez, Café Teológico todos os sábados, já aqui junto, trazendo sempre um conteúdo muito bacana para você crescer na graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu abençoo a você também, desejando as ricas bênçãos de Deus para sua vida, sua família, seu trabalho e seu descanso também nesse final de semana. Quem assim o pode fazer, descanse bem e aproveite a vida na sua intensidade, assim como Deus deseja que nós o fazemos dentro de sua vontade. Desejamos a todos um abençoado final de semana e eu quero lembrar que nós estaremos hoje então lá em Piratini com o Congresso Cultural do DICAMP. Eles que estarão conosco, vamos com muita alegria a estar juntos no dia de hoje e amanhã também para crescermos na graça e conhecimento do nosso Senhor e Salvador. Então, abraço a todos, não se esqueça também, adquira a sua revista, a revista Pense Nisso, que sempre está sendo preparada com muito carinho para o seu crescimento espiritual. pensenissteologica.com/loja, é lá que você adquire também o nosso cafezinho. Quer adquirir? Vá lá na nossa loja que a gente entrega para você onde você estiver nesse Brasil afora. Abraço a todos, fiquem na paz do Senhor, até o nosso próximo encontro.